Então, outro princípio. O óvulo, após a ovulação, ele tem uma vida média de 24 horas. Então, o óvulo, depois que ele foi liberado do ovário, ele ainda permanece vivo por até 24 horas. Ou seja, do ato sexual, momento da ejaculação, até 24 horas após, esse óvulo ainda está vivo, tá? Se ele foi liberado nesse período de 24 horas após o ato sexual, tá? O espermatozoide, após a sua deposição no canal vaginal, ele tem capacidade para fecundar um óvulo até o período de 48 a 72 horas. Então, o espermatozoide ele permanece vivo dentro do corpo da mulher por um período de 48 a 72 horas. Então, vejam bem, se o casal teve relação sexual hoje e essa mulher liberou o óvulo amanhã, significa que ela ainda pode engravidar, mesmo tendo tido relação sexual um dia anterior, porque esse espermatozoide permanece vivo por até 72 horas, tá? Então, como a gente usa métodos para evitar uma gravidez, nesse caso? O primeiro método é a tabelinha. Mas para fazer a tabela, deve-se utilizar o calendário do ano, anotando em todos os meses o primeiro dia da menstruação. Então, o ciclo menstrual, pessoal, ele se inicia no primeiro dia da menstruação e ele vai terminar na véspera da próxima menstruação, quando vai então iniciar um novo ciclo menstrual, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer é certificar-se de que as mulheres têm os ciclos regulares, ou seja, ela tem o ciclo total com a quantidade exata de dias, tá? Então, para isso, é preciso que ela anote pelo menos os 6 últimos ciclos menstruais. Então, ela tem que anotar numa caderneta, num calendário, todo o primeiro dia da menstruação dela por um período de 6 meses, para a gente ver, então, se ela tem um ciclo regular ou um ciclo irregular, para poder então fazer a tabelinha, tá? Então aqui, mostra, o dias não férteis em azul e os dias férteis, tá? Então, vamos contar, aqui nesse caso da mulher, tá, gente? A gente está mostrando os dias, em azul, os dias férteis e os dias não férteis. Aqui não está citando quando foi o dia da primeira menstruação, então eu vou esperar mais à frente para falar sobre o primeiro dia da menstruação, tá? Então, como nós vamos identificar se os ciclos são regulares ou não? Então, após anotados os 6 últimos ciclos, deve-se contá-los, anotando quantos dias durou cada um. Então, como que vai contar? Vai contar do dia que menstruou até a próxima menstruação, para ver entre um mês e outro quantos dias a mulher ficou esperando para ter uma nova menstruação, tá? Então, deve-se contá-los anotando quantos dias durou cada ciclo menstrual. Selecionar o maior e o menor dos ciclos. Se a diferença entre o ciclo mais longo e o mais curto for igual ou superior a 10 dias, os ciclos desta mulher serão considerados irregulares e, portanto, ela não deverá utilizar este método, porque não é um método seguro para essa mulher, porque ela não tem os números de dias exatos, tá? A cada mês, para daí então a gente mensurar qual o dia exatamente seria o dia fértil. Então vamos de novo. Ela vai pegar o maior ciclo dela, então vamos supor que aquele mês ela ficou 31 dias sem menstruar. Então ela demorou 31 dias para menstruar. Ela vai pegar o menor mês. No outro mês ela ficou 25 dias. Demorou 25 dias para menstruar. Se a diferença entre o ciclo mais longo e esse ciclo mais curto for igual ou a mais que 10 dias, ela não tem um ciclo regular. Então, ela não tem segurança no método da tabelinha, tá? Além do que, gente, devem procurar um serviço de saúde, pois a irregularidade menstrual vai indicar um problema ginecológico, que precisa ser investigado e, dependendo do problema, também vai precisar ser tratado. Agora, se a diferença entre eles, entre o maior ciclo e o menor ciclo, for inferior a 10 dias, os ciclos, então, são considerados ciclos regulares. E a mulher pode, então, fazer uso da tabelinha com segurança, tá?
E como que a gente vai fazer o cálculo para identificar o período fértil? Então, a gente faz o seguinte, pessoal. Subtrai-se 18 dias do ciclo mais curto e obtém-se o dia do início do período fértil. Subtrai-se 11 dias do ciclo mais longo e obtém-se o último dia do período fértil, tá? Então, a gente vai pegar o ciclo mais curto e a gente vai subtrair 18. Vamos supor que deu 30. 30 menos 18, tá? O resultado vai ser o dia do início do período fértil. E a gente vai pegar o ciclo mais longo e subtrair 11. O resultado vai ser o último dia do período fértil. Após a definição do período fértil, a mulher deverá continuar anotando os seus ciclos, né? Pois poderão surgir alterações relativas ao tamanho do maior e menor ciclo, mudando então o período fértil, bem como poderá inclusive surgir inesperadamente uma irregularidade menstrual, né? Que contraindique então a continuidade do uso do método de tabelinha. Cada mulher, pessoal, deve fazer a sua própria tabela e a tabela de uma mulher não serve para outra mulher, porque cada mulher tem um ciclo menstrual, tá? No período de 6 meses em que essa mulher estiver fazendo todas as anotações dos ciclos dela, ela deverá utilizar outro método, como, por exemplo, camisinha, masculina ou feminina. E deve-se evitar a pílula, né? Porque a pílula vai interferir justamente nesses dias do ciclo natural da mulher. Então, ela não vai ter como mensurar os dias exatos que ocorrem os ciclos menstruais dela naturalmente, tá?